Aula 5, atividades de pintura. Então, são atividades dos participantes. Essa primeira atividade que passou foi da Fátima, essa da Jerusa, que me enviou. Essa também é uma atividade da participante Jerusa. Essa também, linda, são pinturas com lápis. Essa é da Nara, participante mandou. Essa é da Val, ela fez um lindo trabalho com lápis. A Lucy Mendes também enviou seus desenhos. Esse outro também é da Val. Esse também é da Val. Esse é da Fátima, quando a Fátima estava iniciando. Esse foi o meu. E agora vou mostrar também os círculos cromáticos que eu fui fazendo ao longo das aulas, das nossas aulas. Esse ficou muito legal, usei 24 cores. Então, essas primeiras fotos que eu tô mostrando, ela faz parte de aulas anteriores. E as atividades também que eu fui recebendo dos participantes conforme a aula foi desenvolvendo. Então, vamos lá para a nossa próxima atividade. Então, como sempre, ó, vamos preparar primeiro o material, pontador, borracha, lápis, os lápis de cores, escolhe. Para essa atividade, eu optei primeiro em desenhar, em fazer o meu desenho, né? Que normalmente a gente pega já o desenho já impresso, mas essa aula eu quis fazer o meu desenho. Então, eu vou desenhar um girassol. É opcional, tá, gente? Quem quiser já pode imprimir o seu girassol, fica a critério. Então, vamos lá. Nesse desenho, primeiro eu vou fazer o círculo, que é a bolinha do meu girassol. Bem com calma. Percebe que eu não coloco muita força no lápis, porque o desenho, quando nós vamos fazer primeiro os primeiros riscos dele, nós temos que ter uma mão leve. E isso também serve para pintura. Primeiro, uma camada leve, sem pressão na mão, e depois a gente reforça essas linhas. Mesma coisa para fazer um desenho, tá? Primeiro, nós fazemos esses traços suave. Eu fiz um pouquinho mais forte só para vocês poderem enxergar a linha, mas é suave, porque se você errar e precisar apagar, não vai ficar marca, entendeu? Esse é uma das técnicas que eu já tô mostrando aqui. Ela serve tanto para pintura quanto para fazer o desenho. Então, nesse desenho, eu optei em fazer meu próprio girassol. Primeiro a mão suave. Agora, eu ponho uma entre elas aqui para ter uma cara de girassol, porque até então ele tinha cara de margarida. Agora já vai ter uma carinha de girassol. Então, uma característica do girassol é essa primeira camada de folha, de pétalas, depois uma outra e, se possível, uma outra, mas eu vou fazer só duas. Ao meio, faça vários círculos pequenos, até preencher todo esse espaço. Essa é uma técnica muito boa, porque é uma técnica que eu estou observando o desenho e estou reproduzindo ele no meu papel. Então, a gente tem que treinar mesmo isso, de observar e desenhar. Observar e desenhar. Depois, com o tempo, isso aí vai se tornar natural para nossas produções. E eu, particularmente, eu tenho facilidade mesmo de fazer cópias de desenho. Então, eu chego próximo ao desenho.
Agora faço esses risquinhos. Tudo é questão de ter paciência, porque até a hora que vamos desenhar, precisa ter pressa. É fazer o desenho com toda calma que vai dar certo. Tem umas que ficaram meia torta, mas vou deixar assim porque o girassol, uma folha para cá, uma folha para lá, eu não quero tão certinho. Então, vamos lá, escolha das cores. Pego o meu estojo de cores. Ah, nessa parte aqui, gente, que tá meu desenho embaixo, ó. Deixa eu falar primeiro da cor. Tá aqui as cores. Então, eu vou escolher. Recato. Vamos lá, peraí, deixa eu ver um negócio aqui no meu caderno. Vou ver o ciclo cromático. Todo desenho temos que recorrer a ele. Então, esse ciclo cromático que eu pintei, eu não filmei, mas ele ficou muito lindo. Eu desenhei ele, consegui chegar nesse modelo que eu copiei, eu não imprimi. Então, ó, tá com seu ciclo cromático, vamos pegar 3 cores. Então, de acordo com o ciclo cromático, eu vou pegar 3 cores na sequência. Como o meu estojo ele é de 50 cores, vocês podem ver que eu escolho as cores próximas. Ó, se fosse um lápis de 12 cores, estava fácil, mas ele é um lápis, é um estojo de 50, então a gente tem que se atentar a isso, tá? Aí eu que vou decidir o tom que eu quero da cor. Se eu quero um verde escuro com verde mais ou menos, um verde médio. Então, porém, olha só que eu coloquei o lápis em cima da cor que tá indicando no ciclo cromático para eu ter essa referência. Eu não tirei a cor na ordem do meu estojo, mas eu segui a ordem do ciclo cromático. Feita essa primeira etapa, agora separa o restante do estojo e vamos organizar a mesa. O que eu tinha falado sobre o meu desenho? Eu dei uma pausa, vocês não perceberam, eu dei uma leve pausa. Depois que eu desenhei a minha girassol, eu peguei um outro lápis, um lápis 6B e reforcei o meu desenho. Ó, vou reforçar mais um pouquinho, ó. Eu deixei o meio só para vocês verem o que eu tô falando. Eu tinha feito com um lápis mais fraco, agora eu peguei um lápis mais forte, esse agora que eu estou reforçando, ele é o 6B. Então, automaticamente ele já vai sair o grafite bem forte. Foi o que eu fiz nas pétalas, por isso que ela tá forte. Então, esse é o importante. Fez o desenho bem fraquinho e depois vem com outro lápis, uma outra numeração de lápis e reforça esse desenho. Eu também não estou forçando a mão. Quem está fazendo todo o trabalho é o lápis, a qualidade do grafite. Então, esse grafite, ele é 6B, por isso que tá fácil. Então, é bom porque não vai apertar o dedo. Você só vai reforçar o desenho sem apertar o dedo. Então, feito. Pego o amarelo. Esse amarelo, eu peguei 3 cores do tom amarelo. Amarelo, laranja médio e laranja escuro. Prepara seu material. Se bem que eu tenho dó de apontar esses lápis, mas é preciso. Eu vou fazer um fundinho, um sombreado. Então, esse meu girassol, ele vai ter um sombreado amarelo, tá? Muito lindo também esse sombreado. Então, eu vou passar esse amarelo por toda a volta do meu girassol. E isso, gente, vocês podem fazer com qualquer desenho. Eu tô ensinando aqui no girassol, mas vocês podem fazer numa rosa, num coração, numa casa, onde for.
Gente, eu fiquei meio na dúvida aqui sobre o tom do amarelo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não tem nada de vocês querer trocar o tom do amarelo, tá? Ó, eu troquei, ó. Tá vendo que ficou mais forte? Então, eu peguei um amarelo mais escuro, mais chamativo. Então, por meu estojo ter 50 lápis, surge essa dúvida mesmo. Mas o importante é estar na tom certo. Então, ficou assim. Já que eu fiz a primeira camada com um tipo de amarelo, então, eu vou continuar. Passa esse amarelo que eu não tinha gostado no embaixo. Nem tudo tá perdido. Vocês têm que também ter essa escape de salvar o desenho. Errou o lápis, salva o desenho. Ó, tá vendo a diferença? Onde eu passei duas cores e onde eu tô passando só uma. Onde eu tô passando só uma, o tom do amarelo tá diferente. Ou seja, eu não gostei desse tom. Mas como eu passei primeiro esse, tem que continuar. E ficou lindo. Então, às vezes o desenho ele precisava dessa primeira camada aí embaixo mesmo, para depois ganhar uma outra camada. Então, a técnica de pintar é essa, é não pintar só com uma cor só. Se você vai pintar um fundo, você pode usar dois tons. Então, não se apega a pintar somente de uma cor, que daí você vai ter um degradê da cor. Que aqui eu já tô falando, mas é da próxima aula. Mas não tem, inevitável não falar o resultado que é, né? Que é essa mistura. Então, essa mistura, ela dá um tchan no desenho. Tá muito lindo. Apesar de se eu tivesse escolhido só o outro tom de amarelo que eu peguei por último, ele também ia ficar muito lindo. Mas como eu fui meio que obrigada a fazer essa primeira camada dessa cor, eu tenho que ir até o fim. É assim, começou a riscar, tem que ir até o fim, porque senão aí vai surgir a diferença do seu desenho. Então, pega o amarelão lá, o bonitão, e preenche. Não coloca muita força na mão, porque não é a pressão que você coloca no desenho. O que vai deixar seu desenho lindo é você preenchendo ele com várias camadas leves. Parece que eu tô apertando, mas é que o lápis, ele é muito bom e esse amarelo é bem vivo. Então, ele dá essa sensação de que eu tô sofrendo para pintar o desenho, mas não, minha mão tá bem suave. Então, eu já tenho essa suavidade, porque esse lápis proporciona isso. Se for um outro tipo de lápis, aí vocês apertam um pouquinho, mas mesmo assim eu não recomendo. Usa o limite do lápis, porque senão você, no final do desenho, você vai estar com os dedos acabados. Não é isso que eu quero, que fiquem com os dedos acabados. Imagina. Então, ó, essa primeira parte foi o fundo. E é isso mesmo, que esse resultado que eu tô esperando do fundo. Agradeço os desenhos enviados de todos os participantes que eu citei em uma das aulas, né? Que quem pudesse já ir enviando seus desenhos. Foi maravilhoso receber os desenhos da Fátima, da Jerusa, da Elaine, da Val, da Nara, da Lucy Mendes. Se eu esqueci de alguém, perdão, porque pintar, desenhar e narrar é difícil. Então, eu sei que vão me perdoar. Que nós temos essa capacidade, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, ó, eu vou falar mais um pouquinho dessa parte. Essa parte eu vou passar esse laranja mais escuro e não vou preencher tudo. Não estou colocando pressão na mão. Então, para esse laranja, para desenhar esse laranja, eu vou soltar uma musiquinha para pintar ele, tá bom? E até...
Então, até aqui, o que nós fizemos? Primeiro foi o sombreado, que foi a parte amarela, que o sombreado é usando a lateral do lápis com a ponta bem afiada. Podemos conseguir esse efeito sombreado. Então, teve o efeito sombreado, que é... E ele também serve para esse laranja que eu tô fazendo. Eu tô fazendo um efeito que vai ficar sombra. Então, e tem o tracejado, é quando as linhas realizadas de forma rápida e regular com o lápis e o espaçamento. Tem o efeito cruzado, que são as linhas tracejadas sobrepostas, que são ótimas para dar efeito de texturas. Então, essa parte aqui que eu tô fazendo, ela vai dar um efeito muito lindo quando eu colocar uma outra cor aqui. Então, essa parte é muito legal mesmo. Então, ó, percebe que eu usei 2 tons de laranja. Eu peguei um laranja mais escuro e um laranja mais claro. Tá? E vou dar esse meu efeito aqui. A câmera tá balançando um pouco, porque conforme eu tô pintando, tá mexendo a mesa. Mas tá dando tudo certo. Agora eu venho com essas pétalas que eu coloco com um lápis. Aqui no meio dessas pétalas, onde eu coloquei entre elas, eu também tenho que fazer um efeito aqui para dar uma profundidade, né? Senão elas vão ficar meio que escondidas, ó. Tá vendo? É só tipo um Vzinho que eu faço. Um desenho meio Vzinho, ó. Só nesse Vzinho que é entre ela. Eu tô usando o laranja mais escuro. E passo na peça toda. Eu falo passa, mas é pintar, viu? Foi e preencho sem muita força no lápis. Que é um degradê simples, tá? Que eu tô fazendo aqui. Então, é um degradê simples, porque eu tô colocando um tom mais escuro e vou usar um tom mais forte. Aí, depois, ainda tô no escuro. E depois as cores vão ser misturadas e é uma passagem suave, tá? Não precisa nem utilizar esfuminho, ó. Pode ver que com o mesmo laranja escurão que eu usei, eu tô fazendo uma cobertura mais fraquinha do mesmo tom, só para não colocar o próximo lápis totalmente sobre o branco. Então, eu quero essa parte aí que ela me faça uma passagem bem suave.
Então, eu passei, agora a próxima cor, passar com força em cima da primeira. Então, essa cor aqui, agora que eu tô passando, ela é mais clara do que a primeira. Então, eu vou passar com força, do começo ao fim, na pétala inteira, que vai ser vai estar formando um degradê. Faça um novo degradê e continue o processo com todas as outras pétalas, tá? Então, em cima desse tom escuro, eu peguei o tom mais claro e tô passando com um pouco mais de força. E ele vai dando essa mistura, esse degradê bem legal que vai formando a pintura. Então, é isso. Esse nosso desenho, ele é todo assim. É o tom escuro, para fazer esse tom sobressaltado. São 3 cores, né? A primeira se passa bem escura, a segunda você vai passar por cima, contornando, pintando toda essa parte escura, forte. Pode ver que agora a flor, ela já tá num tom mais degradê. E aí, ó, vou fazendo isso em todas as outras partes. Então, agora eu vou dar dicas para colorir com lápis de cor. Tá? Vamos lá as dicas. Primeiro, papel. Dependendo da época do ano, as folhas de papel estão com muita umidade, dificultando a pintura. Então, nesse estado, os papéis mais desgastando, tanto o lápis, tanto a cor, fazendo com que demore mais a pintura determinada na área. Além disso, dependendo da pressão que você põe no lápis, barrigas vão se formando na determinada área. Além disso, dependendo da pressão, é bom dar uma melhoradinha, tá? Um truque que sempre eu uso é passar o papel no ferro,
de passar roupa, é ótimo. Faço isso se vocês não sentirem a diferença. E antes que esqueça, costumo utilizar o papel sulfite comum, tá? Da Chamex, não é propaganda. E o meu caderno também. Quando eu uso o meu caderno, porque qual é a importância de não apertar muito, não pôr muita pressão? Que aqui onde vocês estão vendo, eu estou usando um caderno de desenho. Se eu estou usando um caderno de desenho, logo eu não posso pôr muita força, porque eu vou comprometer as outras folhas. Então, nessa parte aqui, pintar não é força, pintar é jeito, tá? Se não for num caderno de desenho, vocês escolhem aí uma superfície lisa e dura para pintar, que há um gosto de pintar sobre... há quem goste de pintar sobre uma prancheta ou até mesmo sobre a planilha de papel. Mas a dica aqui é a seguinte: tente sempre pintar em uma superfície de vidro. Por quê? Porque essas superfícies não são ásperas e assim as marcas do lápis não ficam tão evidentes, formando a pintura mais homogênea. Nem aqui eu já tô com jeitinho, então não preciso desse vidro, mas se vocês quiserem, pode estar usando, tá? Terceira dica: o lápis de cor. Tem os lápis de cores e eles possuem, tem uns que eu tenho aqui 3 marcas, tá? Eu uso a Faber-Castell, Prismacolor, o Caran d'Ache, que são os 3, mas eu uso o Faber-Castell e o Prismacolor, tá? A Bic também eu uso. E tem um outro Xisse que eu uso também, ele é muito bom. Então, esses 3, além desses que eu uso, eles possuem características muito distintas entre si. A Faber-Castell possui lápis mais duros se comparados às outras, e por demorarem mais a desgastar. Então, permite que a pessoa controle a intensidade da cor, o que dá mais margem para os erros. Por possuir essa característica, gosto sempre de fazer a base da pele, cabelo, roupa, com outros lápis, que vai sair um tom mais clarinho, tá? Então, essa é a terceira dica. A quarta dica, ela é o esfuminho. Esfuminho é um rolo de papel em forma de lápis que tem como função tornar mais uniforme o grafite, mesclando a pintura até ficar homogênea. Então, esse material é mais indicado para lápis grafite, tá? Mas nada impede que seja utilizado em pintura com lápis de cor. Então, é necessário muita força no pulso e paciência, mas juro que no final o efeito fica lindo. Por que força? Porque no caso desse esfuminho, ele é ideal mesmo para o grafite. Então, já o lápis colorido, ele te pede a demanda da força. Quinta dica: lápis branco. Muitas pessoas se perguntam qual é a verdadeira função do lápis branco. A resposta é muito simples: pintar com lápis branco em papéis coloridos. Sim, essa é a função dele, como a de qualquer outro lápis. Mas o que vou falar agora é uma dica preciosa. Porque não utilizar o lápis branco como esfuminho. Então, é essa a função que eu dou para eles. Sempre que eu pinto com uma área e vejo que não ficou tão uniforme a pintura, veja como um lápis branco, ele mescla essas cores. E a batata fica lindo. Então, eu dou essa luminosidade com o lápis branco. Sexta dica, movimentos. O movimento feito ao colorir é fundamental. Percebe a minha mão aqui, ó, tá suave. É fundamental para conseguir uma pintura uniforme. Utilize 3 movimentos básicos: o redondo, o vai e vem, o aperta e puxa. Eu tô fazendo agora o vai e vem, tá vendo? Ó, o vai e vem
fazer esse daí. E tem o movimento redondo, que é passando várias vezes e indo preenchendo. O movimento redondo é utilizado para pintar áreas pequenas e com detalhes. O vai e vem é ideal para áreas maiores. E o aperta e puxa é o mais indicado para cabelos. Um detalhe importante é que sempre muda a intensidade da cor. Em todos os movimentos eu começo pintando do mais escuro e vou diminuindo a pressão para que a cor varie até o branco, facilitando para a mesclagem, que é o último passo. Foi o que eu fiz aí no miolinho da flor. Eu fui primeiro para o mais escuro, passei tudo onde eu queria esse mais escuro e depois eu vim com o meu outro tom de laranja, passando por todo ele e um outro laranja, mesclando tudo isso aí. E dá esse resultado. E essa técnica pode ser usada com tudo, folha, todos os desenhos, ele pode ser pintado assim. Vamos lá para a dica 7, mesclar. Para mesclar diferentes cores, eu começo colocando mais pressão no início e vou diminuindo a cor até chegar ao branco, tomando cuidado para a transição das cores ficar gradual. Depois disso, pego a segunda cor e repito o processo por cima, mas dessa vez com menos intensidade do início e mais pressão no final. Então, para a cor mesclada ficar inteiramente com a mesma intensidade, tá? Esse é o método que eu utilizo para pintar meus desenhos e tenho me saído muito bem com ele. Espero que essa dica funcione para vocês também. Agora eu vou pegar o meu lápis grafite e vou dar uma ressaltada nesse desenho, porque esse tipo de desenho ele permite esse contorno aqui, ó. Então, esse contorno que eu estou fazendo, eu estou utilizando um lápis de escrever 6HB. Então, ele é um grafite macio que me permite fazer esse desenho sem eu colocar muita pressão, sem machucar meu dedo. Então, vou fazer isso aí nele todo. Tá vendo? E é muito interessante. Isso aqui também, ele dá como acabamento para o desenho. Terminado o desenho, é muito importante a pessoa que fez o desenho, o autor do desenho, assinar. Então, esse desenho ele é meu, eu desenhei, eu pintei, eu vou assinar. Agora aqui eu vou fazer uma folha só para fixar essa explicação que eu dei sobre o degradê, sobre como vocês colocam essas cores aí, tá? Então,
risca a sua folha bem fraquinha. Aí pega lá o seu lápis, escolhe o que você quer. Seus tons, é verde, então eu vou pegar 3 tons de verde. Verde escuro, verde claro e um verde. Esse eu vou usar 2? Acho que sim, 2. Aí também você que vê, tá? Nessa folha, para essa explicação, eu vou usar 2 cores. Se necessário, eu pego mais uma e falo para vocês, se eu peguei alguma outra cor a mais. Mas é isso. Vamos lá. Esse nós vamos contornar com o lápis verde mais escuro. Ó, tô contornando. Eu podia ter feito isso também no meu girassol, ao invés de eu contornar com grafite. Só não deu porque eu pintei tudo. Repara, eu peguei sim, realmente 3 tons de verde. Contornei com o tom mais escuro, para não entrar na folha totalmente em branco, para começar esse meu degradê aqui, eu vou preencher todo o desenho com verde escuro, no movimento vai e vem. Então, se eu comecei o movimento vai e vem, eu tenho que terminar ele até o fim, com a mão suave, preenchendo todos os espaços sem fazer riscos. Tem que preencher pintando, sem risco. Aqui eu já diria que ela tá linda. Pode ver que agora eu já vou mudar de lápis. Vou pegar um verde escuro. É o verde um pouco mais escuro. E vou pôr em cima desse verde que era mais escuro ainda. Então, eu vou fazer um sombreadinho aqui. Não deposito tanta força, porque nesse momento eu tô misturando os tons de verde. Pego um outro verde mais claro. E vou deixando esse desenho mais forte. Percebe que aos poucos eu vou tampando as partes que tá mais clara. Nessa folha, eu estou usando 4 tipos de verde. É engraçado, né? 4 tipos de verde. Quando a gente era criança, ou até outros tempos antes, até mais à frente, para nós, uma folha a gente pintava somente com um lápis verde, só um verde. Então, agora essa técnica aqui, ela nos permite usar até todos os tons de verde que eu tiver, vou colocar numa folha, ela vai ficar linda. Agora eu tô escurecendo um pouquinho mais, chegar nesse meu degradê lindo. E ela vai ser uma folha bem linda. É questão de paciência, porque a pessoa que não tem paciência aqui também é bom pra gente ter paciência. Eu, no meu caso, eu tenho ansiedade, então esse desenho, ele me controla muito a pintura, porque eu não preciso chegar rápido no resultado, eu tenho que curtir
o caminho aqui, né? Então, o caminho aqui é essa aí, passando as camadas de cores, sem muita pressa para chegar no final. Então, que se eu tiver muita pressa para chegar no final, eu deposito a cor muito rápido e depois eu chegar uma hora que ela não vai mais permitir misturar aqui. Então tem que ser assim, uma camada leve, vou indo, até chegar na última camada, que daí eu forço um pouquinho a minha mão. Mas já deu para perceber, ó, que a folha, ela ficou bem. Dá para ver que não tem um tom só de verde, ela é degradê. Posso partir para outra, fazer o mesmo processo. Então, vamos lá, para o mesmo processo. E aí, já finalizando essa folha, veja como ela ficou maravilhosa. Então, eu acrescentei essa folha nesse meu desenho para mostrar a mesma técnica que eu usei para fazer a pétala do girassol, eu uso na folha. Então, seguindo esse processo, indo lá no ciclo cromático, escolhendo as cores, com uma folha à parte, fazendo o teste das combinações lado a lado delas, vocês chegam a um resultado excelente. É só ter em mente a seguinte coisa: para pintar esses tipos de desenho, não usa uma única cor. Se vai pintar uma rosa, usa 3 tons, 3 cores, no mínimo 2. Ó, fazendo um teste aqui do lado, é isso que eu tô falando, ó. Vai pintar o verde antes de passar pro desenho, risca do lado, vê se esses tons de verdes eles combinam um do lado do outro. É verde, mas só que ele não vai combinar logo de cara, ó, esse verdão escurão eu vou pôr um mais clarinho. Então eu tenho que chegar o mais próximo, senão eu dou essa quebra muito brusca de verde escuro pro verde claríssimo. Então, toma muito cuidado, tá? Esse é o meu desenho finalizado. Aí, ó, esse é um outro que eu fiz, combinação das cores. Esse azul eu fiz a mesma técnica. E os desenhos ficaram excelentes. Obrigada, até a próxima.